Porto, atual presidente da Associação Terapia de Família do Rio de Janeiro, e quero dar as boas-vindas a todos, e uma alegria estar aqui com vocês. Esse evento inaugura nossas atividades científicas abertas ao público do ano de 2020. Gostaria de agradecer à comissão científica, que está sob nova direção, com a Lúcia Helena Abdala, e que colaborativamente vai estar trabalhando hoje aqui, coordenando esse evento, os eventos científicos ao longo do ano, né, começando os eventos científicos. Bom, também gostaria de agradecer à Comissão de Comunicação, à Secretaria e a toda essa dedicada e comprometida diretoria dessa gestão de 2020-2022. Tem sido uma experiência extremamente rica e grande alegria estar à frente da TF nesse momento de tamanha efervescência de ações. As atividades restritas aos associados e nossos programas de ações sociais tiveram seu início em janeiro. Se você já é nosso associado, visite o nosso site ou nos acompanhe nas redes sociais para se informar das nossas atividades e se engajar. Participe. Se você ainda não é nosso associado, temos diversas categorias de membros, tanto para terapeutas de família, quanto para pessoas que trabalham ou têm interesse sobre o tema, porque nós somos associados, né, à Associação Brasileira de Terapia Familiar, da qual a Silvana Silvestre, nossa querida presidente, né, nós temos estudos e práticas multiprofissionais com famílias, então outras pessoas também podem se associar, participe. Hoje temos aqui uma convidada muito especial, muito querida, que é a doutora Cristina Verne, que foi presidente da nossa associação no biênio 2008-2010. Cristina gentilmente aceitou o nosso convite para compartilhar conosco, dialogando sobre sexualidade e gênero. Passo, então, a palavra para a nossa associada, membro da Comissão Científica, Berenice Fialho Moreira, para dar início ao evento. Boa noite. Boa noite. É um prazer estarmos aqui no primeiro evento científico do ano, né? E com o tema, né, sexualidade e gênero, e quem vai apresentar é Maria Cristina Milanês Werner, psicóloga, formada há 36 anos pela PUC do Rio de Janeiro, local onde também fez seu mestrado em psicologia clínica. É especialista em sexualidade humana pela SBRASH, Sociedade Brasileira de Estudos em Sexualidade Humana, onde ocupa o cargo de delegada estadual do Rio de Janeiro. Também é especialista em gênero e direito pela EMERGE, Escola Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, onde pertence ao Fórum Permanente de Enfrentamento à Violência Doméstica, Familiar e de Gênero. Cristina também tem formação em terapia familiar sistêmica, reconhecido pela TF-RJ, Associação de Terapia de Família do Rio de Janeiro, onde foi diretora adjunta, vice-presidente em 2 gestões e presidente na gestão 2008-2010. É terapeuta certificada de EMDR e é membro do Comitê de Cursos Clínicos da FLACES, Federação Latino-Americana de Sociedade de Sexualidade Humana e Educação Sexual. Como é que nós vamos funcionar hoje? Durante meia hora, a Cristina vai falar, e depois vocês vão colocando as perguntas no chat. A meia hora seguinte é para responder as perguntas que foram sendo colocadas. Pode ser que haja mais perguntas do que tempo. A gente está se preparando para isso, porque eu sei que tem muitas pessoas assistindo. É importante desligar as câmeras e o alto-falante quando a Cristina estiver falando. Tá? Querida Cristina, pode começar. Obrigada, Berenice. Boa noite a todos, todas e todes. É um contentamento estar aqui essa noite com vocês.
é um aglomerar civilizado e não bagunçado, e com consciência social, né? E que nos agrega pertencimento e empatia um pelo outro. A gratidão pelo convite da ATF, na figura da nossa presidente Rosane Porto, para estar aqui essa noite. Eu quero agradecer também o convite da comissão científica, hoje liderada pela Lúcia Abdala, pela escolha do meu nome, que inicialmente se deu na pessoa da Lia Gank, pelo contato inicial, e depois a Berenice Fialho no segmento. Eu quero agradecer também à diretora de comunicação, a Vera Rise, pelo trabalho de costura desse evento, o trabalho de divulgação nas redes sociais. Agradecer o Dr. Thales Schaeffer, que é meu parceiro de pesquisa científica na Antártica, daquele gelo enorme que a gente enfrentou em fevereiro, um ano atrás, meu colega do Projeto Saúde Antar, médico, que está nos ajudando gentilmente na transmissão para o canal do YouTube da ATF-RJ, já que nós estamos aqui com as inscrições lotadas na sala do Zoom. Eu quero agradecer novamente a todos, todas e todes, na figura da presidente da Abratef, a Silvana Silvestre, também saudar todas as colegas presidentes regionais da Abratef, toda a diretoria da ATF-RJ, e dizer da minha alegria de rever inúmeras amigas e amigos, alunos e alunas, e ex-alunos das formações de terapia familiar e de terapia sexual do IFEM, e todas as demais pessoas presentes aqui no Zoom e no YouTube. Gente, é sempre um grande desafio, né, falar de dois temas polêmicos na atualidade, né, sexualidade e gênero. Eles são vernáculos que eles nunca andam sozinhos na estrada do conhecimento. Parece que ambos têm um imã para atrair preconceito, má vontade, distorção e culpa. Eu vou tentar mostrar para vocês hoje que cá estou a falar de vida, de encontro, de relacionamentos, mas também de poder e de sofrimento humano. Eu refiro-me aqui ao poder que alguns humanos se sentem no direito de ter sobre outros humanos. Um poder mal usado contra pessoas vulneráveis, crianças, adolescentes, mulheres, população negra, população indígena, população cigana e toda a comunidade LGBTQIAP+. Vou explicar depois essa longa sigla. Eu vou tentar trazer para vocês hoje aqui o máximo de conceitos básicos que permeiam esses dois campos de saberes. Vamos começar falando de sexualidade e do termo mais conhecido para todo mundo, que é o tal do sexo biológico. Essa nomenclatura atualizada vem sendo chamando de sexo designado, já que é uma designação ao nascer que o bebê recebe baseado unicamente no olhar sobre a sua genitália externa. Nós temos que saber que a gente nasce num corpo com atributos externos que nos leva a sermos designados de uma forma binária, machos e fêmeas, generificados pela anatomia, que é um atributo puramente biológico. Se nós nascemos com um pênis, seremos generificados como homem. Se nós nascermos como vulva, e aqui quero dizer que vulva é o órgão sexual feminino, não é vagina, não é clitóris, é esse conjunto harmonioso e bonito que temos, né? Se alguém nasce com vulva, vai ser provavelmente generificado como sendo uma mulher. Essa generificação ensejará toda uma complexa gama de decisões, preste atenção, pré-estabelecidas, que são considerados como natural e normal, como a certa, a esperada e a única a ser seguida. Assim, nós ficamos um pouco engessados nessas caixinhas do que seja a caixa do feminino e a caixa do masculino. E dentro dessas caixas, parece que nós vamos encontrar um certo manual de conduta, que vai nos dizer a cor de roupa que nós devemos e podemos usar, e que tipo de roupa não podemos e não devemos, que tipo de nome a gente pode receber, que tipo de brinquedo nós devemos dar para essas crianças, né? Que performance social a gente pode adotar, chegando ao preciosismo de ditar até como nós nos sentamos e cruzamos ou não as pernas. Se no ato desse nascimento a equipe médica se deparar com uma vulva ou com um pênis, não terá a menor dúvida em rápido e prontamente generificar este bebê como feminino
ou como masculino. Até aí está tudo tranquilo. Porém, se essa equipe se deparar com uma genitália ambígua, ou até mesmo com a presença de duas genitálias, não saberá muito bem o que fazer. O antigo hermafrodita, que é o termo hoje usado mais para plantas, com a orquídea, que tem os dois gametas na mesma flor, hoje são chamados de intergênero ou intersexo. Essas pessoas, ao nascerem, geram dúvidas e angústias, e uma certa insegurança, tudo que é novo a gente não sabe muito bem como agir, tanto no pai e na mãe, como na equipe médica, pois a necessidade de enquadramento no gênero se impõe. Essa necessidade normativa de decidir rapidamente em qual dos polos binários essa criança será inserida, vai ser menino, vamos considerar menino, e retiramos essa suposta genitália feminina, vai ser considerado menino e tiramos essa genitália feminina, leva isso, muitas vezes, a uma decisão precipitada de mutilação dos órgãos sexuais externos, que talvez no futuro seriam justamente aqueles que esse serzinho em formação desejasse usar na sua prática sexual futura. Além disso, quando essa equipe se toma o direito de arbitrar qual gênero vai enquadrar esse bebê, ela já está pré-determinando toda uma construção performática do gênero, que essa criança irá pertencer e que pode ser justamente o oposto de que essa pessoa pudesse desejar como ideal. Então, nesses casos de nascimento de intersexuais ou de intergênero, a orientação internacional é que se trabalhe com a paciente espera para um desenvolvimento biopsicossocial deste bebê, que vai levar ao longo da sua vida a capacidade dele próprio se identificar, se nomear, se autodeclarar como um dos dois gêneros binários, homem ou mulher, ou ainda com nenhum desses dois polos masculinos e femininos. E mais ainda, em transitar entre esses dois polos. Sexo é uma construção social. Gênero é uma construção social. E sexo e gênero são categorias relacionais. Mas por que esse pedido da comunidade internacional para essa espera, para que a própria pessoa intersexo decida? É porque tanto bebês intergêneros, como aqueles reconhecidos como bebês masculinos ou bebês femininos, podem não seguir esse traçado programado por seu gênero designado. É por isso que Sterling, em 2000, afirmou: rotular alguém como homem ou mulher é uma decisão social. Não é biológica. É uma denominação. É uma designação. Por isso se fala em sexo designado. Vou explicar melhor isso para não ficar confuso. Eu quero dizer que o fato de um bebê ser nomeado para ser homem ou para ser mulher na vida adulta não significa que ele ou ela, de fato, o será. A construção do gênero e da sexualidade se dá ao longo de toda uma vida, de forma contínua, sendo ratificada ou modificada à medida em que se vive. As pessoas têm uma orientação sexual que pode ser fluida, uma identidade de gênero também que pode ser fluida, uma expressão de gênero que se modifica, uma prática sexual que se adapta. Essa binaridade de gênero, masculino e feminino, não é comumente questionada por ninguém. A gente aceita porque ela é posta, ela é dada. É como se não houvesse outra possibilidade. Assim, a nossa lógica social se torna pautada pela normatização de polos opostos, masculino e feminino, macho e fêmea. Masculino e feminino, isso se chama identidade de gênero, como se fosse um espelho interno que me mostra como eu me sinto. Eu fui designada mulher, me olho, me sinto como mulher, eu me torno uma pessoa cisgênero. Eu fui designada como um homem, me olho, me sinto como homem, então eu me sinto um homem cisgênero. Então, aqueles que se sentem contemplados com o gênero que lhes foi atribuído, designado ao nascer, são chamados de cisgênero. Cis com C, que significa do mesmo lado, deste lado. E trans, do outro lado, ou em frente de, aquele que atravessa. Então, muitos, muito cedo, outros na puberdade, outros na idade adulta, e ainda outros na maturidade, podem fazer essa travessia de um gênero para o outro, saindo da identidade de gênero atribuída ao nascer para outra. Esses que transitam são chamados de transgênero.
pessoas que não se sentem contempladas com o gênero atribuído a elas ao nascer, estando, então, no que chamamos de não conformidade de gênero. Dentro dessa população transgênero, de não conformidade com o gênero, nós vamos encontrar dois tipos de pessoas transgênero. As pessoas transgênero binárias e as pessoas transgêneros não binárias. Como é que é as pessoas transgêneros binárias? São aquelas que se sentem contempladas nessa polaridade, que se torna uma mulher trans ao atravessar ou um homem trans. Quer dizer, são pessoas que mudam a identidade de gênero e se adequam, e se conformam, se adaptam bem a essa polaridade, a essa dicotomia de gênero. Porém, há pessoas transgêneros não binárias, que são aquelas que transitam entre o polo masculino e o feminino, não se fixam nenhum nem no outro, ou até que ultrapassam essa dinâmica dual, que são as pessoas conhecidas como agênero, não binárias, ou gênero fluido, ou queer. Tudo que transcende a essa lógica binária dos polos masculino e femininos, a gente chama de não binaridade de gênero. Então, essa possibilidade de transicionar levou à segunda modificação de nomenclatura. Os antigos aparelho reprodutor feminino e aparelho reprodutor masculino agora passaram a ser chamados de aparelho ovariano e aparelho testicular. E por que isso? Primeira razão, porque muitas pessoas nunca usarão esse aparelho para reprodução, apenas para ter relações sexuais e produzir os hormônios característicos do seu gênero, mas não para gerar filhos. Então, esse aparelho se torna muitas vezes mais relacional do que reprodutivo. O segundo motivo é porque os homens trans, aqueles que foram designados como mulheres ao nascer, mas que transicionaram de gênero e se tornaram homens trans, apresentam internamente útero e ovários, mesmo tendo agora um corpo generificado masculino, com a tomada de hormônios masculinos, que muito rápido, em 6 meses, aparecem os caracteres, um bigode, uma barba, pelos numa linha considerada masculina, ao redor da auréola do peito, nas costas, nos braços. Este homem trans, ele tem internamente órgãos ditos femininos. Então, fica um pouco difícil a gente explicar dessa maneira. Então, a gente passou a chamar esse aparelho reprodutor simplesmente de aparelho ovariano, porque o ovário pode estar dentro de uma mulher que tem identidade de gênero feminina e também dentro de um homem trans, que internamente mantém os órgãos do aparelho dito reprodutor feminino. O mesmo raciocínio se pode fazer com as mulheres trans. Quem são as mulheres trans? Aquelas que foram designadas ao nascer como homens. Muitas optaram por não fazer a cirurgia de redesignação sexual. Que cirurgia é essa? É uma cirurgia, o SUS no Brasil faz, de transformar corpos inicialmente masculinos em femininos. O pênis, ele tem os corpos cavernosos destruídos e a parte de fora dessa pele, dessa membrana, é invaginada e se cria uma neovagina. A bolsa escrotal, os tecidos são rebatidos e criam a vulva. E se cria esteticamente um clitóris, mas que não tem função de prazer como tem na mulher. Prazer da pessoa transexual, de uma mulher transexual após a cirurgia, se dá no fundo desse canal vaginal, onde fica a glande, que originalmente estava na frente do pênis, né? Então, muitas mulheres fazem essa cirurgia, mas nem todas. Hoje, até a gente tem visto uma procura para a cirurgia de redesignação social um pouco diminuída, por quê? Para que essa pessoa trans possa usar o nome social, já não é mais necessário essa cirurgia como antigamente era. Né? E basta ir no cartório e fazer essa autodeclaração. Então, muitas mulheres trans mantêm seus pênis para urinar e para manter relações sexuais. Né? Porque a cirurgia, inclusive, a recuperação é lenta, ela às vezes é muito sofrida, muito demorada, nem sempre o resultado é tão bom. Então, hoje, mulheres trans estão convivendo com seu pênis de uma forma muito boa. Então, esse pênis, né, que tá sendo mantido, muitas vezes internamente também, a próstata e a vesícula seminal. Então, dentro desse raciocínio, nós também não podemos chamar esse aparelho reprodutor de masculino, visto que ele habita agora um corpo feminino da mulher trans. Então, opta também para se designar como aparelho testicular. Então, até aqui nós vimos que hoje chamamos sexo biológico de sexo atribuído ou designado, aparelho reprodutor feminino de aparelho ovariano, aparelho reprodutor masculino de aparelho testicular,
Sabemos que nascem genitálias externas, que são designadas femininas, masculinas e intersexo, que as identidades de gênero podem ser cisgênero, alguém que está se sentindo contemplado com a designação que teve ao nascer, ou transgênero, quem não se sentiu e transitou para outra extremidade do polo, a binariedade. E que os transgêneros, então, seriam binários, quando aceitam essa polarização, né, de masculino e feminino, ou também transgêneros não binários, né, onde convivem, né, com essa diversidade de transitar entre os dois polos ou até ir além deles, né? Vimos também a cirurgia de redesignação sexual, a que transforma homens, o pênis a que transforma, desculpa, a vagina no neopênis, é uma cirurgia mais experimental, aqui o SUS não faz, mas Tailândia, Itália, Estados Unidos fazem esse tipo de cirurgia. Também comentamos sobre o movimento pela não mutilação genital de intergênero na infância. Esperar com calma que essa pessoa decida quem ela quer ser. E tudo isso que eu falei até agora, esse monte de nome, faz parte do que a gente chama de guarda-chuva de gênero. Mas como é que essa história começou? A visão no início da humanidade era de que os bebês nasciam ou com pênis, meninos, ou com falta de pênis, meninas. Não era com vagina, com vulva, não. Tinha pênis ou não tinha, né? A valoração, tanto da mãe, capaz de gerar um bebê masculino, como do bebê masculino, crescia em presença do pênis e decaía na falta dele. Haja visto milhões de séries que a gente assiste da época medieval, o frisson que esses reis, príncipes, imperadores ficavam para gestar um primogênito, para gestar um menino, para dar dinastia. Quando nascia a menina, muitas vezes ignoravam até a mulher que acabou de parir, né? No Antigo Testamento, por exemplo, quando se fala em parto de menino, a mãe era considerada impura por uma semana apenas. E esse menino podia prontamente ser levado ao templo para ser consagrado. E quando nasceu a menina? O dobro, 14 dias, 2 semanas. Ela era considerada impura porque pariu uma menina, né? Então, percebam que desde muito cedo, na nossa cultura ocidental, essa valorização do falos, do pênis, que até ensejou vários escritos do Freud, se mostra muito presente. E tem um estudioso de gênero chamado Thomas Laqueur, um francês, que também se interessou por essa questão. E ao estudar essa diferença entre homens e mulheres, ele relata que um corpo com pênis era o único corpo estudado na história da humanidade. O único a despertar interesse dessa incipiente ciência biológica. O outro corpo, aquele sem pênis, não despertava interesse. E era considerado como de um homem invertido ou incompleto. E eles entendiam na época que os órgãos dessa pessoa que nasceu, no caso uma mulher, eram para dentro, não se completaram, não completou toda a formação. Então, a vagina seria um pênis que não se abriu para fora. Os ovários, as gônadas que não desceram para a bolsa escrotal. Para vocês terem ideia desse desinteresse científico pelo corpo feminino, o clitóris só foi devidamente dissecado e descrito no século passado, enquanto que o pênis é objeto de estudo desde a antiguidade, admirado em estátuas greco-romanas e nos estudos de Leonardo da Vinci. Dando um salto no tempo, vamos para Simone de Beauvoir, uma filósofa francesa, que também nos fala desse desbalanço, quando ela relata que os homens eram a referência em todos os campos. E partindo da dialética de Hegel, do senhor e do escravo, ela afirma que o homem é o mesmo e a mulher é o outro. E que a relação que os homens mantêm com as mulheres é de submissão e de dominação do corpo feminino. Ai de nós, se quisermos romper uma relação. O corpo é do dono e a gente é morto. Uma boa ilustração desse pensamento que a Simone de Beauvoir fez em 1940, 50, foi o que aconteceu 2 séculos antes, ainda na Revolução Francesa. Mesmo naquele belo ideal de igualdade, fraternidade e liberdade da Revolução Francesa, foi escrito a Declaração dos Direitos do Homem, e não da humanidade, como deveria ser. E aí, uma precursora do feminismo, Olympe de Gouges, pagou com a própria vida, quando ela decidiu escrever, para complementar essa declaração, a Declaração dos Direitos da Mulher. E mesmo com a tal da liberdade guiando o povo, que foi pintada pelo Delacroix numa visão belíssima,
sacudir as bases do machismo e do patriarcalismo foi demais para os homens franceses daquela época. E a própria da Olympe de Gouges foi guilhotinada por ousar lutar por direitos das mulheres. E o que gerou isso? Foi o machismo, né? O machismo contribuiu para esse cenário nefasto, por conta do que a gente chama de lógica social binária. O que é isso? A lógica social binária pressupõe superioridade, poder e valor de corpos masculinos em detrimento de corpos femininos, ou ainda daqueles corpos que fogem da cis-heteronormatividade, isto é, da lógica que prega que o certo, o normal e o correto é sermos todos cisgênero e heterossexuais. Assim, os corpos e a performance fora dessa norma, da cis-heteronormatividade, podem ser alcançados, agredidos, vilipendiados, violados e mortos, em legítima defesa da honra, apesar dessa figura jurídica nunca ter existido nos nossos códigos, e em nome da moral e dos bons costumes, como se matar e agredir fosse um bom costume. A cultura patriarcal também faz parte desse machismo. E o que é o patriarcalismo? É um instrumento social que constrói essa desigualdade de gênero entre homens e mulheres e que garante essas diferenças, que legitima a desvalorização do feminino e que foi estruturado ao longo de todo o desenvolvimento humano, apoiada por instrumentos legais, médicos, jurídicos e sociais. Vide aqui no Brasil o tal do Estatuto da Mulher Casada. Para tentar contrapor, então, a esse patriarcalismo, surge o movimento feminista, que tenta ser uma resposta, digo tenta, porque a gente está tentando, tenta ser uma resposta a toda essa lógica opressora contra as mulheres. É uma luta social e política pela equidade de gênero. Equidade não é igualdade. E equidade é que a gente luta para que homens e mulheres tenham direitos iguais e oportunidades iguais. É importante deixar claro aqui que o movimento feminista nunca propôs a morte dos homens, mas um convívio igualitário, democrático, justo entre os gêneros. É somente isso, é muito simples, apenas isso. O movimento feminista hoje tem várias frentes, continuando a lutar pela categoria mulher, como fala Catherine McKinnon, mas também pelas idiosincrasias e demandas de cada população feminina no mundo, nos chamados feminismos decolonial, que é voltado mais para as lutas específicas de cada grupo feminino, da mulher caribenha, da mulher brasileira, da mulher indiana, que não enfrenta os mesmos problemas, por exemplo, da mulher que vive na Arábia Saudita, que até recentemente não podiam dirigir. Foi uma conquista muito recente das mulheres de lá. Conquista que para nós já é pacífica. Porém, aqui no Brasil, a gente luta para não morrer. Uma vez que os feminicídios, as tentativas de feminicídio só aumentam no nosso país, apesar da avançada e extremamente bem feita Lei Maria da Penha, que é a lei que tenta proteger mulheres de agressões, de companheiros, de maridos, né? E que recebeu esse nome em homenagem a uma mulher que sofreu 2 tentativas de feminicídio pelo marido, que, diga-se de passagem, era um professor universitário. Alguém que supostamente deveria ter um entendimento e uma cultura da necessidade de tratar iguais de acordo com o artigo 5º da Constituição brasileira, né? Todos somos iguais perante a lei. Nos Estados Unidos, por exemplo, enquanto as feministas brancas atuavam na academia discutindo teoria, as mulheres negras iam para as ruas denunciar, além do machismo que sofriam, como as mulheres brancas, uma coisa que as mulheres brancas não sofriam, o racismo, do qual elas eram vítimas. Com ela se passou a compreender que não se pode estudar mais gênero sem estudar raça e classe social. São aspectos interligados e indissolúveis. Sem esses 3 elementos, qualquer análise de gênero é falha. Assim, se para Simone de Beauvoir a mulher era o outro, porque não tinha esse olhar de reciprocidade do homem, para Grada Quilomba, que é uma feminista negra, a mulher negra é o outro do outro. De fato, quando a gente estuda a questão da interseccionalidade, que é um conceito descrito por outra feminista negra, Kimberly Crenshaw, veremos que numa sobreposição de camadas, de vulnerabilidades que se cruzam, como numa avenida de várias ruas,
a mulher negra é a mais espoliada. Essa visão também foi pensada até antes da criação desse conceito pela feminista brasileira nossa negra, Lélia Gonzalez, que afirmou que no topo dos privilégios estão os homens brancos, seguido das mulheres brancas, seguido dos homens negros, e, por último, estão as mulheres negras. Imagine uma mulher negra, pobre, lésbica ou transexual, que vive na periferia das grandes cidades e que não tem escolaridade. Aonde vocês acreditam que essa mulher está na pirâmide social? Como sobrevive no nosso país, que é extremamente racista, sexista, misógino e patriarcal? Ela vive numa situação de subalternidade, de espoliação social perene. Vive no que Meyer chamou de estresse da minoria, que é um processo de passar por uma gama de discriminações e, com isso, se tornar uma pessoa passível de sofrer estresse por um processo de discriminação violento e adoecer. Quando o movimento Black Lives Matter, ou Vidas Negras Importa, tomou a rua, veio pela necessidade de denunciar esse descaso histórico com a raça negra. Apesar de que sabemos que só existe uma raça, né, gente? A raça humana. Mas nós vamos achar esse termo raça negra para falar da população negra ou preta também, que são nomes que se usam, às vezes, de forma indiscriminada. Quanto mais cruzamentos dessas ruas de subalternidade, de opressão ou de sobreposição de camadas, de desvalorização social, maior o prejuízo humano. E, nesse quesito, a branquitude está com um longo débito para a pretitude. Daí a necessidade de políticas de afirmação, como as cotas raciais e sociais nas universidades. Mas ainda tem muita gente contra elas e a favor da meritocracia. Se todos, todas e todes, nós, saíssemos do mesmo ponto de largada, de partida, desde a pré-escola, va bene. Mas a largada é muito diferente, muito. Chega a ser vergonhosa a disparidade de acesso e de privilégio dos brancos em relação aos negros, dos privilégios dos homens em relação às mulheres, de privilégio dos héteros em relação à população LGBTQ. Estudar esses fenômenos, então, se faz mistério, se faz necessário. Estudar gênero nessa intersecção de cor de pele. Mas não basta só estudar e se conscientizar, estou sabendo. Não, não. É preciso partir para a modificação social urgente dessas desigualdades sociais, que são gritantes, mas são abafadas. Não é como prega Angela Davis, não basta ser racista, não ser racista, precisa ser antirracista. É um ponto a mais, né? Mas voltando ao nosso atributo físico, o tal do pênis, que ronda toda essa história, né? O pênis acabou por gerar um lugar de pertencimento distinto para homens e mulheres na sociedade, dentre elas as mulheres brancas e negras também. Porque, ao se nascer com pênis, se joga sobre esse bebê todo o arcabouço do gênero masculino. E, ao bebê sem pênis, todo o arcabouço do gênero feminino. Essa atribuição ao nascer, dado pelo pai e a mãe deste bebê e pela equipe médica que ratifica, é um menino que a senhora acabou de ter, já define quase um futuro pré-escrito. Você, bebê com pênis, pertencerá ao gênero masculino, de você se esperará que seja valente, que não chore, que seja provedor, que seja forte, másculo e viril, que goste de mulher, seja heterossexual, e que se sinta e se veja de fato como homem, seja cisgênero. Assim se criou um padrão normativo de cis-heteronormatividade. Todos os bebês que nascem com pênis precisam estar dentro dessa norma social. Assim, qualquer desvio de orientação sexual, ser homoafetivo, ou de qualquer desvio de identidade de gênero, ser transgênero, é motivo para sofrer chacota, bullying, ser expulso de casa, ser rejeitado na escola, ser rejeitado nas igrejas, sofrer homotransfobia e até vir a ser morto. Não sei se sabem, mas o Brasil é o campeão mundial de crimes contra transexuais e travestis. Esses atributos do gênero masculino, na verdade, acabam criando uma verdadeira camisa de força para os homens, constituindo o que hoje a gente chama de masculinidade tóxica, uma imposição social inflexível que não permite que o homem chore, que o homem tenha fraquezas ou que o homem goste de outro homem, ou até que goste de se vestir de mulher. Felizmente, hoje podemos contar com masculinidades alternativas em oposição a essa masculinidade hegemônica, o que permite que homens sejam também
cuidadores da sua prole, sejam carinhosos, sejam atenciosos, dividam as tarefas domésticas de igual para igual com as suas parceiras. Quem sabe se no próximo censo do IBGE sobre trabalho doméstico traga dados assim mais alentadores para a gente. No último censo, as mulheres gastam 24 horas do seu tempo livre por semana cuidando da casa e de seus afazeres, contra apenas 12 do tempo investido pelos homens. Situação que é muito injusta e que impede que mulheres utilizem seu tempo livre para estudar mais e progredir em suas carreiras. Basta vocês pensarem em tarefas domésticas tradicionais, como arrumar a cama de manhã, arrumar a cama para dormir, fazer compras, guardar as compras, preparar o cardápio, lembrar de que carne você vai tirar do freezer de noite, para quem tem carne no freezer que vai cozinhar, qual é o bilhete que tem que botar na caderno de anotação da criança na escola e todos os afazeres que nos sobram. Porém, por mais que as mulheres tenham tempo livre para si, estudem e tentem chegar a um lugar ao sol na carreira, elas ainda esbarram no chamado teto de vidro, ou telhado de vidro, que é um limite invisível de ascensão na carreira, que impede que mulheres cheguem ao topo, como os homens. Ainda temos um número ínfimo, muito pequenininho, de mulheres CEO nas grandes empresas, presidentes de companhia e presidentes de países. Pouquíssimas mulheres, mas quando entram, arrasa, né? Vide Angela Merkel na Alemanha, estadista fantástica, talvez a melhor performance nesse período de pandemia de Covid, junto com a presidente da Nova Zelândia. Duas mulheres incríveis, não é? Que não negaram em nenhum momento a necessidade de cuidar do seu povo e de dar todas as orientações que a ciência nos conduziu a fazer. Também temos pouquíssimas diretoras e governadoras, acho que atualmente só tem uma governadora no Brasil, se me falha a memória, poucas coordenadoras, inclusive de comando de saúde social, de equipes, poucas mulheres, poucas prefeitas, pouquíssimas almirantes e generais, se é que temos, astronautas, pouquíssimas, pilotos de avião, pouquíssimas, motoristas de caminhão, poucas, e também poucas pastoras e rabinas. E isso ainda para as religiões que aceitam mulheres, pregando nos seus púlpitos. Até hoje, a Igreja Católica não fez ordenação de madres, equivalente a padres, a bispas ou a papisas. As freiras só conseguem chegar perto do altar para ajeitar a toalha, cuidar da indumentária dos padres e cozinhar para elas. E quando você pega um estudo sobre freiras, de freiras brancas e freiras negras no convento, as freiras negras ainda pegam o trabalho ainda mais subalterno de limpeza e de cocção de comida nesse lugar. Assim, para qualquer lugar que a gente vai olhar, nós vamos ver esse teto de vidro, que é invisível, mas que demarca nitidamente o lugar até onde a mulher pode chegar. E em se falando de igreja, um sopro de modernidade emana do grande Papa Francisco, que já se mostrou antenado com seu tempo, onde já fez várias colocações sobre as mulheres e sobre os LGBTs. E ontem, aqui no Brasil, a CNBB lançou a campanha da fraternidade desse ano, afirmando a necessidade de acolher as mulheres, as crianças, a população negra, indígena e a comunidade LGBTQI. Com belas frases como, que é o lema da campanha, fraternidade, diálogo, compromisso do amor, e também Cristo é a nossa paz, do que era dividido se fez uma unidade. Novos ares, mais do que necessários, mas que ontem mesmo já causou mal-estar em vários segmentos da sociedade mais tradicional, mais patriarcal e mais machista. Mas é assim que a gente vive, né, gente? De marchas e contramarchas. Assim que a humanidade avança. E nós aqui também já avançamos com mais alguns conceitos. Já vimos o que é guarda-chuva de gênero, o outro e o outro do outro, interseccionalidade, cis-heteronormatividade, machismo, patriarcalismo, feminismo, teto de vidro, masculinidade tóxica, masculinidade hegemônica e masculinidade alternativa. Sabe do que é que nós estamos falando? Isso é o estudo do gênero, não ideologia de gênero. Gênero é uma ciência social e humana. Fala de gente, de pessoas, de diversidade. Como é mal compreendido esse termo? Como que as pessoas têm ainda uma dificuldade de aceitar o caráter de legitimidade desses estudos, classificando e desqualificando como ideologia. Eu acho que gênero é a palavra mais mal falada, mal compreendida do século
Gênero, como muitas pessoas erroneamente pensam, não significa a morte da família tradicional, de papai, mamãe e filhinhos. Não, é a compreensão de que existe essa família tradicional, mas também existem arranjos familiares variados que vão para além deste. Arranjos de família do eu sozinho, famílias anaparentais, famílias multirraciais, famílias multicoloridas, famílias mosaico, famílias de uma grande gama, famílias, inclusive, de refugiados, que é a família coletiva. Nós temos famílias formadas por pais e mães homoafetivos que adotam crianças, famílias de pessoas intergênero, viva a diversidade. Nós temos a Rodinez, uma psicanalista historiadora francesa, que já dizia: a família morreu, mas viva as famílias. Essa pluralidade nos enriquece. Outra coisa que gênero não significa é o extermínio do casamento. Não, o casamento é maravilhoso, é uma instituição religiosa e civil fantástica, mas a gente precisa compreender que dentro dessa instituição, da tal família margarina, existe muita desigualdade de gênero, no que tange às tarefas do cuidar dos filhos, da casa, né? Que a gente tem hoje uma série de dificuldades, especialmente no momento de pandemia. As pessoas que ficaram mais sobrecarregadas foram as mulheres, porque acrescentaram na sua tripla jornada ser profissional, ser mãe, ser mulher, ainda ser professora dos filhos. Porque, e as mulheres, até uma charge que teve, o homem trabalhando no seu computador em home office, tranquila, a mulher, com o olho no computador, com o olho na criança, com o olho na panela, com o olho nos pets, dando conta. Parece até que voltamos à época das cavernas, onde as mulheres ficavam lá dentro, cuidando dos filhos, do fogo, de animais que entravam e saíam, e o homem lá fora mirando com seu olho a caça para matar, para trazer, para comer como um bom provedor. Não é? Nós temos que repensar o que nós estamos fazendo com as nossas vidas em casa. Gênero também não significa morte aos homens. Não, não. Mas um alerta para que eles parem, eles sim, de matar as mulheres, apenas porque elas querem romper uma relação. A relação tem começo, meio e fim. Por que a pessoa não pode ter o direito de sair e viver livremente uma vida? Ficar ao lado de alguém é uma escolha. E é uma escolha diária. Não é uma escolha que você assina em 1970 e até 2030 você tem que manter. Você pode, a qualquer momento, romper, especialmente se for um relacionamento tóxico. Eu não gosto da palavra relacionamento abusivo, eu diria um relacionamento ofensor. Né? Você tem o direito de romper antes que você morra. Não é? O feminicídio e as tentativas de feminicídio apresentam taxas muito alarmantes e vergonhosas no nosso país, graças a esse sistema patriarcal vigente aqui. E, por fim, gênero não significa apologia à vida LGBT. A vida LGBT é maravilhosa, a vida cisgênero e heterossexual também, mas o que se propõe é a aceitação dessa diversidade sexual existente. As pessoas são diferentes. E viva essa diversidade. É o que a gente tem de mais rico. O Nelson Rodrigues já dizia que toda unanimidade é burra. É bom a gente poder dialogar com essa diversidade. E é dentro dessa diversidade sexual, é hora da gente resgatar a tal da sopinha de letras. Né? LGBTQQIAPIA+. Vamos lá. As 3 primeiras letras representam as 3 orientações sexuais mais frequentes. O que é orientação sexual? É aquilo para quem eu dirijo o meu amor, o meu interesse sexual, o meu impulso sexual. Né? É de quem se gosta, de quem se ama, de quem se tem atração sexual. O L, de lésbicas, o G, de gays, e aqui é interessante, né, que a sigla original, não sei se vocês lembram, quem é antigão como eu vai lembrar, era GLS, né? Gays, lésbicas e simpatizantes. Até nessa sigla os homens vinham na frente. Quando eles começaram a estudar gênero, viram que não, vão botar as mulheres na frente. E se inverteu, começou então com lésbicas. Lésbicas, gays, bissexuais. O que são os bissexuais ou biafetivos? Pessoas que gostam tanto de homens como de mulheres. A sigla ainda conta lá no finalzinho com a de assexuais. Pessoas que não têm interesse sexual em ninguém. Mas elas até podem vir a ter, que é o caso dos demissexuais, que estão dentro do grupo dos assexuais, que após se apaixonarem até aceitam a prática sexual. E ainda o P de pansexuais e de polissexuais. Polissexuais aceitam várias pessoas e o pansexual aceita todo tipo de pessoas sem restrição. As 4 letrinhas do centro dessa sigla, junto com a última, representam identidades de gênero. O primeiro T de transexual,
o segundo T de travesti, o primeiro Q de queer, pessoa que foge àquele binarismo de gênero, como eu já expliquei, que são aquelas pessoas que se identificam com gêneros que transcendem o binarismo masculino e feminino. Não se identificam com essa prerrogativa de gênero em si, né? E os sinônimos de queer, vocês vão encontrar também gênero fluido, genderqueer, agênero e não binário. Sendo que as pessoas ativistas não gostam desse N nessa sigla, eles não usam. Porque quando eu falo não binário, eu estou entrando com um certo negativismo, como se o bom é ser binário, o não binário já entra desqualificado. Então, minha sugestão para vocês, como queer é uma palavra inglesa e tem também um significado de estranho, esquisito, usem a gênero, porque o A na frente das palavras brasileiras, portuguesas, significa negação. Então, aquele que não está no binarismo. O segundo Q é de questioning, que é aquela pessoa que ainda está se questionando e tentando se entender. E o último A representa a sigla que está aberta para mais acréscimos. É a mais, se ali, o que será que vai ser acrescido? Essa é uma sigla sempre importante de construção. Se abrevia LGBTQ, né, de intergênero, é suficiente. Né? E que é esse que nós já vimos, que é o sexo atribuído ao nascer, a identidade de gênero, como eu me vejo, a orientação sexual de quem eu gosto, e falta explicar agora para vocês, para a gente passar para as perguntas, o que é expressão de gênero e prática sexual. Expressão de gênero é como a pessoa se apresenta em sociedade. A pessoa pode ter uma aparência feminina, masculina ou andrógena, independente da identidade de gênero e da orientação sexual. Assim, nós podemos ver um homem hétero, por exemplo, com uma expressão de gênero feminina, delicada. Uma mulher lésbica, por exemplo, com uma expressão de gênero um pouco mais masculina. E uma pessoa queer com uma aparência extremamente andrógena. Né? Isso é expressão de gênero, esse conjunto que é como eu me apresento na sociedade. E a prática sexual? A prática sexual são as expressões de prática sexual que uma pessoa pode ter. Pode ser monogâmica ou poligâmica, ela pode ser praticante do sexo sozinho, ou do sexo a dois, ou praticante do sexo coletivo, como menage à trois e swing. Pode ser, por exemplo, um homem heterossexual, mas que gosta de ter prática sexual com outros homens, que nós chamamos de góis. E ainda o caso de homem cisgênero e heterossexual, que gosta de, na prática sexual, vestir, por exemplo, o baby doll da mulher, numa prática conhecida como cross-dressing, que é vestir a roupa do sexo oposto. Então, nós vamos fechar agora com esses últimos termos. Bem na hora que a gente combinou, os assexuais, os demissexuais, os pansexuais, queer, gênero fluido ou agênero, expressão de gênero, prática sexual, góis e cross-dressing. Eu fiz agora, acabei de fazer com vocês, junto com vocês, com esse monte de gente que está aqui com a gente no YouTube e no Zoom, um passeio panorâmico da interseção entre sexualidade e gênero, que são temas complexos que eu tentei apresentar da forma mais didática possível e provavelmente de uma forma reducionista. Me perdoem por isso, mas a vontade de trazer mais conceitos foi grande. Né? Tentei trazê-los de uma forma reflexiva, até me emocionei com isso, e também uma visão crítica, porque isso é importante, fazer a gente pensar. As perguntas são melhores do que as respostas, muitas vezes. As perguntas abrem, né? Agora nós vamos para a melhor parte, que é essa interlocução de afetos e de saberes. Muito obrigada para quem me acompanhou até aqui. Vou estar agora aberta às perguntas para uma interlocução, uma co-construção de saberes e afetos, como eu costumo dizer. Obrigada. Obrigada, Cristina. Vamos começar agora as perguntas. Né? Não sei se o Raul trouxe alguma pergunta, mas eu quero dizer que eu me lembrei, enquanto você falava, né, lidando com o patriarcalismo, e no ano de 1975, no dia 8 de março, foi feito o primeiro ano, logo a ONU tinha decretado o Ano Internacional da Mulher, e eu participei da organização do primeiro encontro que houve, que foi da ABI, sobre o Ano Internacional da Mulher, primeiro festejo. Uhum. E temos aí um longo caminho que foi percorrido e como ainda se tem coisas pela frente, como ampliou, né, o debate e a situação que se está vivendo.
Queria saber das perguntas, se cadê o Raul? Oi, estou aqui. Parabéns, Cristina. Aqui é uma pergunta: qual a incidência de nascimentos de bebês intergênero? É uma incidência muito pequena, muito, muito pequena. Não tenho aqui os números para vocês, mas se não me falha a memória, 0,3% a cada número de 10 mil nascimentos. É bem pequeno, mas é um dado que a gente pode checar e passar para vocês. Não é tão frequente. Mas quando acontece, causa um certo furor e essa ansiedade muito generalizada de ter que definir rapidamente o gênero, escolher rapidamente o sexo. Eu diria, tentem usar roupa unissex, tentem dar um nome que sirva para os dois, né? Os nomes indígenas, eles são muito bons, né, para essa possibilidade de alguém depois decidir ser um homem ou ser uma mulher, e nada também que impeça essa pessoa de, no futuro, entrar com um pedido de retificação de nome, né? Isso também é possível. Qual é o percentual de população transgênero? Olha, os transgêneros sempre existiram. O que acontece é que, em tempos passados, né, por conta dessa exigência de se categorizar e colocar as pessoas em caixas, né, só poderia haver a expressão feminina e masculina. Qualquer orientação sexual diversa, qualquer identidade sexual diversa também, era extremamente punida. Então, hoje em dia, com essa abertura, a gente está vendo um número maior de pessoas que estão se colocando nesse gradiente, né, de polaridade, né? Então, a gente não tem um número preciso, não tem assim, você não pode classificar, até porque isso depende muito de uma autodeterminação. Tem muita gente que vive essa transitoriedade internamente, indoor, né? Eu tenho algumas pessoas, amigas que conheço, que elas fazem, se montam todas apenas no ambiente doméstico, elas não se expõem. Então, para um censo, por exemplo, é como uma pessoa heterossexual cisgênero, quando, na verdade, ela tem momentos em que ela se traveste, ela se modifica. Mas um número correto, assim, concreto, não, geralmente a gente vê uma quantidade, mais ou menos 10% da população, e a gente tem mais mulheres trans do que homens trans, né? E elas, talvez, não sei se tenhamos mais, ou se nós temos mais visibilidade. Por quê? A mulher trans, ela acaba se destacando muito no grupo das outras pessoas, que geralmente são mulheres mais altas, com uma ossatura um pouco maior, porque originalmente nasceram homens, né? Então, o critério de passabilidade, que é um outro conceito, que é o quanto essa pessoa é aceita na sociedade, ele é um pouco menor com mulheres trans, que são destacadas num grupo, do que com homens trans. Os homens trans, muito rapidamente, pelo uso dos hormônios, como eu coloquei, eles adquirem caracteres sexuais secundários, como barba, bigode, a voz fica mais grossa. Então, e eles vieram de um corpo dito feminino, então eles são um pouquinho menores, mais baixos. Então, eles passam, o homem trans, o homem cisgênero, ficam muito iguais. A passabilidade do homem trans é muito maior do que da mulher trans. A mulher trans, ela gasta muito mais tempo, investimento, faz muito mais procedimentos estéticos para conseguir se enquadrar, quando ela é binária, nesta caixinha do gênero feminino. Então, elas se destacam mais, a gente percebe mais. Então, talvez a nossa percepção seja sempre muito mais de mulheres trans do que de homens trans, que se misturam, que têm essa tal passabilidade mais garantida numa sociedade. Agora, sempre em termos, porque às vezes esse homem vai para uma consulta de ginecologia, no posto de saúde, ou mesmo numa clínica, ele é visto de uma maneira muito rechaçada. O que ele está fazendo aqui? Mas ele tem um aparelho, lembra que eu falei no início? Um aparelho ovariano. Ele precisa fazer exames, inclusive de Papa Nicolau, para ver como está, né, a questão da vagina e do útero. E é muito difícil. Nesse momento, essa passabilidade meio que fecha as portas. Então, a gente tem que treinar, a gente fala botar o óculos do gênero, para conseguir ampliar essa visão. Entender que existem várias formas de estar no mundo hoje. E cada um vai dar o passo conforme a perna. Cada um vai fazer aquilo que é possível para si. Não pode haver uma imposição
um certo legalismo na vida do outro, né? A gente não pode fazer ingerência na vida do outro. Cada um vive como é possível para si. E a gente precisa aceitar, inclusive, as pessoas que não queiram sair do armário. Isso é um direito que as pessoas têm, né? A gente fica muito curioso. Mas será que ele é? Será que ele não é? Não interessa. Isso só diz respeito a ele, né? Você vê que quando a gente recebe uma pessoa que seja heterossexual, nós ficamos com muita curiosidade como que essa pessoa transa, como que essa pessoa se veste, como essa pessoa dorme. Mas basta chegar um homoafetivo ou uma lésbica que a gente já fica todo interessado em saber como que é um sexo de duas mulheres. Como é possível para elas. Como elas fazem não nos interessa. E nós, como terapeutas, só devemos fazer perguntas que não seja mera curiosidade. Perguntas que digam respeito ao nosso tratamento, que seja necessário uma compreensão. Se chega um paciente e você pergunta sexualmente está tudo bem, não me interessa a posição que ele transa, mas me interessa se tem orgasmo ou não, se tem um tempo de ejaculação dentro do desejado, se tem uma ereção, uma ereção suficiente, rígida, para poder ter uma relação sexual, isso sim. Mas se está tudo bem, tudo tranquilo, nós não temos que ficar bisbilhotando a vida alheia. Eu acho que às vezes nós temos uma mera curiosidade, não um aporte terapêutico com essas pessoas. A outra pergunta é: e quando não me sinto pertencente, o que fazer? Qual profissional procurar? O ideal sempre é procurar profissionais que trabalham com essa temática de gênero e que sejam terapeutas sexuais. Você pode ter psicólogos, podem ter enfermeiros, podem ter terapeutas familiares, podem ter médicos, urologistas, ginecos, andrologistas, uro, né? Também os endócrinos, enfim, pessoas que possam entender. Mas, acima de tudo, se nos chegar, de repente, um paciente com essa temática, eu não tenho essa formação, eu tenho uma coisa chamada acolhimento, eu tenho uma coisa chamada RAPOL. Isso eu sei fazer, porque isso eu aprendi na minha faculdade para ser terapeuta, né? Para ser psicólogo ou psiquiatra. Então, essas pessoas precisam, acima de tudo, ter um olhar de não julgamento. E quando vocês estiverem na dúvida, quando chegar alguém que vocês não sabem como nomear, se chamar de ele ou de ela, pergunta: como é que você quer ser chamado? Como é que você se apresenta? Não é? Eu gosto sempre de falar: você tem parceria? Eu nunca pergunto se você tem parceiro ou você tem parceira. Não, porque eu já estou engessando de novo aquelas duas caixinhas que vêm com código de conduta. Você tem parceria? Ah, tenho um namorado, um homem assim. Que bom, eu já estou abrindo o caminho. Quando eu já chamo parceria, eu já estou abrindo esse espaço dialogal. Não é? Quando a gente fala todos, todas e todes, não é modismo. Porque essas pessoas não são representadas. Primeiro, nós mulheres não somos representadas nos todos. Todos significa os homens. Todos e todas. Né? E o todes, as pessoas passaram a usar ao invés do X, eu não gosto do X. Por que eu não gosto do todix, né, com X, né, alunix, né, com X? Porque eu acho que, de novo, não dá a visibilidade feminina. Nós estamos lutando há 2000 anos para ter um certo lugar ao sol. O X nos tira. E às vezes dá uma certa preguiça dizer esses três nomes. Todos, todos e todes, né, ou todes, né? Mas com isso eu incluo todo mundo. E a segunda coisa, se eu estou lutando por uma inclusão da comunidade LGBT, eu tenho que lutar também pela inclusão das pessoas com deficiência física, não é? Que têm desabilidades. E aí, por exemplo, as pessoas que são cegas, que usam tradutor de leitura no celular, quando chega uma mensagem de texto, ou mesmo no e-mail que vem Todix, Alunix, eles não conseguem ler, o tradutor não lê. Então, até para poder a inclusão de pessoas cegas que usam esse aplicativo de leitura, usemos masculino, feminino e um termo neutro, né? Como amigues, como todes. Né? Eu gosto sempre de flexionar o gênero. Né? Eu, quando entro no avião, às vezes eu pergunto para ela: a senhora, no seu speech, pode falar também passageiras, para eu me sentir incluída? Geralmente, as comissárias me olham assim, que mulher louca, mas eu sempre peço, porque quando você fala passageiros, põe um cinto, eu não vou botar, não. Se a senhora falar passageiras, eu ponho. Então, assim, é uma brincadeira, mas é uma forma de dizer: estamos aqui, né? Não nos excluam, nós temos que lutar por essa visibilidade que ainda é muito pequena. Vide poucas mulheres na representação legislativa, poucas vereadoras, poucas deputadas estadual, poucas senadoras. Como é difícil a gente ascender, gente. Esse teto de vida é enorme, é enorme. Nós temos que furar com britadeira isso. Bom, tem uma outra pergunta que eu acho muito interessante também: qual o papel da escola para passar essa nova visão e entendimento sobre gênero?
Maravilha. Nós sabemos que os agentes socializatórios por natureza são os genitores, que podem ser o pai e a mãe, 2 pais ou 2 mães, né? Em segundo lugar, né, vem junto a escola, mas nós não podemos delegar para a escola tarefa precípua dos pais, né, pais e mães. Então, primeiro a gente tem que começar em casa. A escola é um ambiente extremamente interessante, porque nós temos um grupo de pessoas que estão na mesma faixa de desenvolvimento, que estão descobrindo as mesmas coisas, e da mesma maneira que a gente impregna o paladar de um bebê e de uma criança, dando as coisas certas para eles, né? Desde pequeno, não dando açúcar, não dando Coca-Cola, não é? Não molhando chupeta na cerveja, como antigamente se fazia, não pedindo para acender um cigarro para o pai. Nós trabalhamos também, dentro da criança, a impregnação de valores, de virtudes, de empatia, não é? Então, a escola acaba sendo um excelente celeiro para se trabalhar o que a gente chama de educação para a sexualidade, ou sobre a sexualidade e para o gênero, né? Não é educação sexual, porque educação sexual passa uma ideia de que você vai ensinar a criança a transar. Não, não, não. A educação para o gênero e para a sexualidade não é para ensinar a criança a transar. Não é para ensinar a criança a ser gay ou lésbica. É para ensinar a criança que ela pode ser o que ela quiser, seja menina, seja menina. Não é? E aí começar a trabalhar com a ideia, não de brinquedos masculinos e femininos, mas brinquedos de família, onde todo mundo pode trabalhar. Como é que a gente quer que um homem cresça e seja um pai cuidadoso com o seu bebê, se ele não brincou de família? Hoje em dia parece assim que é uma coisa que absurdo você pensar nisso. Não, nós temos que trabalhar com os brinquedos da porta da rua para dentro, que são os brinquedos que a gente costuma dar para as meninas, panelinha, boneca, e os da porta da rua para fora, os carrinhos, os carros, as coisas de movimento, feito foguete, trem, dá as duas coisas para as crianças. Então, na escola, não ter essa separação dos brinquedos, poderem brincar livremente com essas coisas, não permitir certas impregnações muito precoces, né, de que a menina é aquela que cuida, é aquela que limpa, aquela que está sempre naquela função secundária, e os meninos sempre à frente. Botar as meninas para terem um certo protagonismo em sala de aula, né, conseguir trazer essas meninas para um nível de igualdade de oportunidades. Eu acho que a escola é fundamental, mas para isso a gente precisaria poder incluir de novo a palavra gênero nos PCNs, né? Nos programas, nos parâmetros curriculares nacionais, porque se retirou a palavra gênero por conta dos projetos de lei, né, que fala da escola sem partido, que parece um nome bonito, né, escola sem partido. É bom que não vai ter partido político nenhum. Só que, na verdade, esse projeto é um projeto para aniquilar a possibilidade de discussão sobre o gênero. Então, muitos dos temas transversais que poderiam ser trabalhados em matemática, geografia e português, que falaria de gênero, dessa desigualdade que tem, foram suprimidos. Então, a gente fica numa situação muito difícil, porque se você não tem, inclusive até nos próprios convenções, né, como a de Beijing, do Cairo, se lutou demais para que mantivesse a palavra gênero. As pessoas, em muitos lugares, substituíram pela palavra sexo, que a Butler até diz que gênero e sexo acaba sendo a mesma coisa, né? É uma colocação arbitrária, mas, na verdade, são coisas distintas, né? Então, eu acho que a escola, sim, tem esse papel grande de ser um lugar de construção de cidadania igualitária, né? É o primeiro passo para se trabalhar com essa equidade de gênero, porque nós estamos enxugando gelo sempre. Né? Tem empresas que têm esse programa de equidade de gênero, eu até trabalhei, fiz uma palestra na época, em 2004, acho que no Banco do Brasil, quando eles lançaram o programa de equidade de gênero, porque viram que nas agências bancárias quase não tinha gerente. As mulheres não conseguem ascender a esse nível mais alto. Né? E eu acho que, infelizmente, Berenice, eu acho que a humanidade perdeu muito gênio feminino. Né? Muitas mulheres competentes, né? Hoje a gente sabe da grande trabalho da Marie Curie, química, sabemos o trabalho daquelas mulheres negras físicas lá na NASA para o lançamento dos foguetes, sabemos de como as mulheres trabalharam também com o desenvolvimento das ideias do Wi-Fi. Então, assim, nós temos várias mulheres que fizeram grandes progressos científicos, mas a gente não fala. Se a gente perceber, a nossa história ocidental, ela valoriza apenas os homens,
brancos, né, que fizeram uma série de conhecimentos e de avanços tecnológicos, mas não se fala desse trabalho que muitas vezes fica por detrás desse homem, né? Vide a história do Rodin também, né? Com a Camille. Bom, nós temos ainda tempo para mais umas 2 perguntas. Sim, se tiverem, a gente pode fazer mais uma, 2 e encerramos. Tá. Fale um pouquinho dessa relação sexual de homem heterossexual com outros homens. Como seria isso? Seria bissexual? Não seria um erro esse termo hétero para homens que têm práticas com outros homens? O que a gente entende dentro da sexualidade, que quando alguém se coloca como homoafetivo, essa pessoa está abraçando toda uma prática que envolve contatos e convívios e maneira de viver da comunidade LGBT. Esses homens que a gente chama de boys são homens que levam vidas heterossexuais, né? E que não se veem, não se denominam homoafetivos e nem bissexuais. Eles acham que são héteros. E a gente precisa respeitar esta autodenominação, não é? Mas eles podem ter práticas com homens também, mas uma prática que eles consideram apenas uma prática sexual, não homoerótica, não envolve afetividade. Claro que tudo isso é uma divisão didática, né? É uma divisão meramente para a gente poder compreender melhor e discutir. Mas, assim, quem sabe de si é a própria pessoa, né? Talvez até ela seja uma pessoa bissexual e tenha dificuldade de assumir. É muito difícil, às vezes, as pessoas admitirem e aceitarem o seu desejo real, né? Muitas vezes as pessoas se colocam dentro do closet, né? Por isso se diz, né? Sair do closet, né? Porque é muito difícil em função de que a gente vive numa sociedade homofóbica e transfóbica, né? Então, assim, as portas se fecham um pouco quando alguém se assume gay ou lésbica ou se assume transexual, não é? É bem mais difícil. E a gente sabe que, eu brinco que sempre que, assim, se a gente pudesse realmente ter essa liberdade, talvez nós tivéssemos ainda muito mais homoafetivos, lésbicas e transexuais na sociedade. Uma grande parcela sofre calada. Nós temos um alto nível de suicídio entre essa população, porque quando a família, nós que trabalhamos com família, rejeita essas pessoas, é de um sofrimento, é de uma dificuldade muito grande. Recentemente reprisou uma novela na Globo, né, onde uma menina se via, na verdade, como um homem trans, né, e tem todo aquele sofrimento da passagem, né, para esse outro polo, né? Então, eu acho que são coisas que a gente não pode deixar de discutir. Agora, de novo, eu não vejo a necessidade de eu legislar sobre essa pessoa, se ela é bi ou não. Pode ser que seja, ela não queira admitir. Mas existe essa classificação de homens que fazem apenas a prática sexual com outros homens, chamados de boys, mas que não se veem homoafetivos como os demais. E a última pergunta seria, na terapia familiar, pode-se falar em luto pela perda do filho e da filha em caso de transformação? Sem dúvida, nós estamos sempre na terapia de família trabalhamos com nanolutos, microlutos, lutos e lutos maiores, né? Sem dúvida, da mesma maneira que quando nasce um bebê, eu preciso encontrar um ponto de tangência entre um bebê idealizado e meu bebê real, né? Eu queria uma menina, veio um menino. Eu queria um, veio dois. Eu queria um bebê sadio, veio um bebê doente. Eu vou ter que arranjar esse ponto de tangência. Esse ponto de tangência que acontece entre o bebê idealizado e o bebê real no nascimento, nos primeiros momentos de interação dessa díade, né, mãe-bebê, ela também vai precisar acontecer quando da assunção de uma orientação sexual diversa daquela ditada pela cis-heteronormatividade, né? Aquele filho, ele não existe mais. Ele vai se transformar numa outra pessoa, né? Isso não quer dizer que as vivências que você teve naquele período em que ele estava como menino ou como menina vão ser apagadas e esquecidas. Não, isso faz parte da trajetória de vida, né? Então, existe um tempo em que eu convivi com uma filha que se chamava X, a partir de um determinado momento
eu adquiri uma filha. Se tem um luto por a perda desse filho que se transforma, ou dessa filha que se transforma, tem também um prazer, uma alegria de ver uma pessoa que está mais feliz, que está mais em sintonia consigo mesmo. Então, na vida, tudo é perdas e ganhos. E eu tenho que aprender a me equilibrar nesses prazeres e também nesses desafios que é enfrentar uma situação de transgenitalização. Não é uma coisa que seja assim, né, facílima, não. É uma coisa que requer, inclusive, uma luta interna da própria pessoa, né? Todos nós temos um racismo internalizado, né, uma homofobia internalizada, uma transfobia internalizada. Então, inclusive, o primeiro passo para uma pessoa se assumir homoafetivo ou transexual é combater, é trabalhar, é entender, é elaborar essa homofobia internalizada. Então, antes de você assumir para o outro, você precisa assumir para si. E esse processo é difícil. Tem gente que até hoje não conseguiu assumir-se plenamente, né? Ainda mais se assumir para o outro. E aí essa pessoa também tem que fazer uma despedida deste personagem, né? Desta outra pessoa, e outra vem no lugar. Mas, na verdade, todo o tempo, nós estamos nos despedindo, né? Das pessoas que fomos, né? Mais jovens, mais bonitas, mais interessantes, vamos ficando diferentes. Isso não quer dizer que tornemos menos interessantes no sentido da interrelação, né? Eu acho que são conquistas, são mudanças, e é uma sabedoria saber virar a página e ler a página seguinte. Só assim a gente vai chegar no final do livro. Se a gente ficar embatucada naquela página, que eu não aceito que meu filho seja gay, que eu não aceito que a minha filha seja lésbica, eu vou perder, porque esse filho vai continuar a sua trajetória, essa filha também, né? Na verdade, só existe avanço e retrocesso, não existe parada, porque o tempo continua fluindo. Então, uma mãe e um pai que empacam e não conseguem aceitar a homoafetividade do filho, da filha, ou a transexualidade de um filho, de uma filha, regride à medida que esse filho vai acompanhando e vai encontrando outros pares sociais para essa interlocução. Então, eu acho que a gente precisa rever, não é o meu desejo. Claro que todo mãe e pai tem alguns desejos para os filhos, mas eu preciso ir mudando, entendendo que a vida da pessoa, ela tem o direito de uma autodenominação e escolher como quer estar no mundo. Todas as maneiras são lícitas. Bem, tá, então, na nossa hora, né? Queremos agradecer muito a você pela sua disponibilidade, por ter trazido essas informações que mexem muito com cada um de nós, né? Nós temos que entrar em contato com os preconceitos, com as visões do mundo, enfim, com o sofrimento das famílias. Então, queremos te agradecer muito por toda essa conversa, abertura de tema, que tem muita coisa para aprofundar e para pensar. Muito obrigada. Obrigada, Berenice. Tina, obrigada. Só avisar a todos que essa palestra, devido ao grande número de pessoas que se inscreveram, também está no YouTube, então, quem quiser poderá assistir mais tarde. Novamente, foram tantos conceitos, Cristina, que a gente precisa rever, não tem jeito. Obrigada, muito obrigada a você, ao Thales também, que nos ajudou essa transmissão, e a todos vocês que tão bem participaram, foi tão bom estar aqui. Obrigada, Cristina. Obrigada a todos. Cristina, eu não vou ficar repetindo, já disse obrigada no chat, eu acho que Berê pela facilitação dessa conversa, o Raul por ter estado no back-office, mas eu selecionei aqui a música que você pediu para a gente celebrar o final desse encontro de uma forma alegre, né? E tomara que eu tenha acertado. Qualquer coisa, puxa minha orelha aí, tá? Que bom. Eu quero agradecer mais uma vez a todos, todas e todos vocês por esse carinho. E essa música que eu escolhi é a cura sexual, a cura pelo sexo. Sexo faz muito bem para a gente, para a vida. Lembrando que sexo sempre tem que ser consentido entre adultos e entre pessoas que estão vivas. Se a gente mantiver esse tripé de decisão, nunca vai ser uma atitude agressiva, sim uma atitude de encontro, que é isso que vale a vida. Os encontros, como esse encontro que eu tive hoje com vocês virtualmente, que eu
Amei de paixão, obrigada por todo mundo que veio, obrigada pelo convite até. Minha casa, mãe, que eu amo tanto.